Seja bem-vindo a mais uma aula. É muito bom ter a tua companhia, é muito bom podermos juntos conversar sobre este sonho de Deus para a igreja, que é termos cada vez mais pessoas com o caráter de Jesus enquanto caminhamos por aqui. Eu também fico me perguntando, quanto tempo ainda teremos para investir a nossa vida em outra vida? Ficou de olho nos desafios desde a nossa última aula? Conversamos na última aula sobre o que é um discípulo. E agora, hoje, nesta aula, a gente vai conversar sobre esse processo de discipulado na prática. Como fazer, o que fazer. E eu tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para você e para mim e para a nossa igreja. Pegou seu caderno, caneta, pronto para as anotações? Comece agora aí. E lembro você para ficar sempre de olho em nossa plataforma. Ali você terá dicas de leitura, inclusive para esta aula tem algumas dicas de leitura muito importantes. Fique de olho na plataforma, entregando seus exercícios, suas atividades, mantendo sempre em dia, e assim nós vamos tendo um curso muito mais do que simplesmente intelectual, mas um curso que faça a diferença na sua vida e na vida da sua igreja. Vamos lá então? Primeira coisa, quando a gente está falando sobre discípulo, discipulado, você tem que entender, revisando uma coisinha importante da aula anterior, é ser antes de fazer. Você não tem nada para oferecer para outra pessoa se você primeiro não colocar no seu coração. É o seu relacionamento com Jesus que você vai multiplicar nesse discípulo que você escolheu. Eu imagino que nesses últimos dias, enquanto você orava, pedindo a Deus para lhe mostrar quem é esse garoto, quem é essa garota que você tem para cuidar com muito carinho, eu tenho certeza que Deus conversou muito de perto com você. Talvez alguns desafios bateram a porta do seu coração. Talvez até um receio. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir realmente fazer todo esse processo, alimentar esse coração, fazer esse garoto, essa garota ser uma pessoa mais parecida com Jesus? Eu não sei quais foram os desafios que você enfrentou enquanto você orava, mas eu sei que você cresceu. Porque quanto mais tempo passamos com Jesus, principalmente por outras pessoas, mais a gente cresce. Lembre-se disso. Ser antes de fazer. É o seu relacionamento com Jesus que você tem para repartir com uma nova geração. E o desafio não é pequeno, né? Fala sério. Quando a gente vai conversar sobre pessoas da mesma geração, transmitir a minha experiência pessoal com Jesus, com alguém que tem a mesma idade, os mesmos gostos, a mesma experiência, já é um desafio tremendo. Agora, imagine só você fazer isso com uma geração completamente diferente. Nas aulas anteriores você já viu, né, com o pastor Ebenezer, essa diferença das gerações. Você também já deve ter pego as suas dicas. É hora de colocar tudo aquilo que a gente viu até aqui em prática. E se eu tivesse que dizer para você, qual é o maior de todos os desafios? É você negar a você mesmo. Talvez você não faça ideia do tamanho da dimensão desse desafio que Jesus colocou para nós. Negar a si mesmo. Quando eu escolho negar os meus caprichos pessoais, os meus gostos, as minhas preferências em prol de um resultado, eu estou entendendo o que é que Deus está esperando de mim. Abrir mão do que eu preciso abrir mão para fazer um discípulo, para você começar esse processo do discipulado, preste atenção que são duas coisas importantes. Você vai ter que abrir mão do seu tempo. Eu sei que você tem a sua família, talvez você vai ter até que fazer algumas escolhas muito importantes. É importante que a sua família saiba que você escolheu alguém para discipular. Isso não quer dizer que você vai colocar a sua família em segundo plano. Preste atenção nisso. Em primeiro lugar é a sua família. Não adianta você salvar o mundo inteiro se você que tem filhos, você não está conseguindo discipular o seu filho, sua filha. Se você não está cuidando do seu esposo ou da sua esposa. Primeiro a sua família. Depois, o seu discípulo, a pessoa que Deus, juntamente com você em oração, juntos decidiram colocar mais perto do reino dos céus. Por isso, lembre-se, sua família em primeiro lugar, depois o seu discípulo, mas ainda assim envolve tempo. Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas do seu próprio trabalho, talvez abrir mão de algumas coisas da própria igreja para poder cuidar desta pessoa que, juntamente com Deus em oração, você decidiu discipular. Talvez para alguns seja necessário abrir mão até de recursos financeiros. Investir nesse discípulo. Talvez comprar algo especial para ele ou para ela, um material devocional. A gente vai conversar depois mais sobre a comunhão com Deus. Às vezes tem coisas especiais que o seu discípulo vai precisar
e abrir mão, talvez até de recursos financeiros sejam necessários. Por isso, se você realmente entendeu o privilégio de fazer um discípulo, não vai temer abrir mão de você mesmo e investir a sua vida em outra vida. E o que é que nós temos para ensinar para esse discípulo? Qual é a coisa mais importante a ser ensinada? O relacionamento com Jesus. Nós estamos conversando sobre isso até aqui. Discípulo é um amigo. E amigo é relacionamento. Não existe amizade sem um convívio, sem relacionamento. E essa experiência que ele precisa ter com Jesus é o grande propósito do discipulado. O restante, todas as demais coisas serão consequências. Serão consequências desse relacionamento que esse garoto e que essa garota têm com Jesus. Esse vai ser o nosso maior desafio. Você sabe o que vai acontecer? À medida em que eles começarem a se relacionar com Jesus, eles vão começar a entender quais são as virtudes de Jesus que eles precisam melhorar na vida, adquirir para a própria vida, ou talvez apenas reforçar aquelas que eles já têm. Por isso, fique de olho em dois textos muito importantes na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13, você conhece talvez até de cor, o hino do amor. Ali estão as virtudes que todo cristão precisa ter. E se você comparar aquelas virtudes com a vida de Jesus, pertinho do seu discípulo, da sua nova discípula, você vai conseguir colocar no coração dela, essas virtudes que eles precisam ter. Um outro texto muito importante, Gálatas 5. Quando você estuda Gálatas 5, o fruto do Espírito, e todas as suas qualidades, as qualidades do amor descrito ali, você vai conseguir ter um vislumbre do ideal que Deus tem para cada cristão aqui nessa terra. Esse é o nosso desafio, colocar essas virtudes do Senhor Jesus no coração de cada garoto e garota. E isso só é possível por meio de um relacionamento com Jesus. Esse vai ser o nosso desafio. Por onde começar então? Vamos lá, anota aí. Caderninho na mão, por onde começar? Ponto 1. Ore insistentemente pelo seu discípulo. Jesus passou uma noite inteira em oração antes de selecionar aqueles que andariam com ele nos próximos 3 anos de sua vida. Já parou para pensar na importância de orarmos pelo nosso discípulo? Invista tempo em oração. Tudo começa por aí. Ore insistentemente pelo seu discípulo. Deus sabe exatamente quem será alcançado por aquilo que você tem para oferecer. Ponto 2, anota aí. É hora de chamá-lo. É hora de chamar esse discípulo para andar pertinho de você. Lembrando que, como estamos discipulando uma nova geração, bem provável que esse discípulo não seja teu filho. Bem provável que esse discípulo tenha um pai, uma mãe ou alguém que cuide deles. Nós temos a responsabilidade de conversar com essas pessoas que cuidam dos nossos discípulos, que cuidam desses meninos e meninas que Deus colocou em nossas mãos aqui na igreja. Temos que deixar claro para eles que eles estarão entrando num processo de discipulado conosco. Sem contar que eles serão a nossa força. Às vezes eu fico pensando, né? Muitos desses meninos e meninas, eles não têm uma vida profunda com Deus porque em casa eles não têm. É Deus falando para a gente, cuide da família por inteiro. Muitos desses meninos e meninas precisam ter a família desperta para o chamado também. E Deus pode estar usando o chamado que Ele tem para você, por meio deles, para alcançar a família. Por isso, converse com os pais, com os familiares desse menino, desta menina, desse garoto e garota que você vai estar cuidando. Não apenas para pedir autorização para eles, para explicar para eles o processo que você terá daqui para frente, para eles entenderem que algumas vezes vocês terão tempos juntos. É uma questão de confiança também com a família e também para que a família se envolva nesse processo de discipulado. O chamado em si para o garoto e a garota, você também tem que entender alguns elementos clássicos. Se é um juvenil, os juvenis eles gostam mais de aventura, então explore os elementos bíblicos da aventura. Lembre da história de José, história de Enoque, de Abraão, Sansão, Davi, todos esses heróis da Bíblia. Explore com eles os heróis da Bíblia. Assim como Deus chamou esses heróis da Bíblia, está chamando esse juvenil, essa juvenil também. Já os adolescentes, eles têm uma característica um pouquinho diferente. Eles gostam mais do mistério, eles gostam mais de estarem envoltos nesse clima de surpresa. Quando você entende isso e você explora esses elementos, o chamado que você faz a esses novos discípulos adolescentes passa a ser mais interessante. Lá no colégio, lá no IABC, eu gosto de usar alguns bilhetes misteriosos, preparando eles para algo especial. É assim que eu costumo trabalhar com os adolescentes. Eu desafio você a fazer o mesmo. Um chamado para um adolescente a vir para o discipulado não pode ser comum.
tem que ser algo envolto, cercado de mistérios. Eles vão dar uma atenção especial para esse chamado que Deus está fazendo a eles. Anotou aí? Ponto 1, oração. Ponto 2, prepare-se para o chamado desse discípulo que você e Deus escolheram juntos em oração. Então vamos ao ponto 3. Anotou aí, né? Desafios. Todo discípulo precisa de desafios. Ele precisa entender que existem coisas na sua vida que podem melhorar, existem coisas que precisam mudar. O segredo é que ele tenha muito claro diante dos seus olhos quais são os desafios que tem pela frente. É nessa hora que você vai pegar o texto de 1 Coríntios 13, Gálatas 5 e juntamente com ele descrever o ideal de Deus para a vida dele. Quando você entende isso, e o seu discípulo também, ele percebe que estamos numa jornada. E essa jornada, como toda grande jornada, existem momentos em que a gente vai estar sozinho, existem momentos que a gente vai estar ajudando outras pessoas, e é nessa hora que o seu discípulo vai estar crescendo. Não tema colocar desafios para eles. Eles precisam de desafios, eles gostam de desafios. Eu não estou falando de desafios de meras tarefas, estou falando de desafios pessoais, principalmente para o relacionamento deles com Deus. É hora deles saberem quanto tempo eles investem com Jesus, quanto tempo eles oram, quanto tempo eles dedicam da própria vida para outra vida. E é nessa hora que eles vão entender o desafio que Deus tem para a vida de cada um deles. Próximo ponto, anota aí. Convivência. Não existe discipulado sem convivência. É o seu relacionamento com o seu discípulo que vai fazer toda a diferença. É enquanto vocês estiverem juntos que eles vão compreender por meio da sua vida o que é que Deus está esperando deles. Entendeu o tamanho da responsabilidade? Isso quer dizer que nós precisamos cuidar da gente. Por isso foi o primeiro ponto de tudo que a gente conversou nessa aula. Ser antes de fazer. Não tema também mostrar os seus defeitos. Nossa, pastor, isso é sério? É sério, não tema. Você não precisa bancar o Superman, não precisa bancar o super-herói que eles estão acostumados a ver na televisão. Na verdade, a própria mídia já entendeu isso. Os grandes heróis agora do momento, que a molecada está assistindo, que eles estão acompanhando o tempo todo, eles não temem mostrar que têm os seus defeitos. Sabe por quê? Porque até eles já compreenderam que as pessoas estão em busca de pessoas semelhantes a eles. E às vezes a gente confunde isso aqui na igreja. Quantas e quantas vezes a gente mostra um ser espiritual, um líder acima da média, um líder que consegue fazer aquilo que os outros não conseguem. E quantas vezes nós escondemos os nossos próprios defeitos. Eu não estou dizendo que você tenha que contar todos os seus defeitos, mas não tema de vez em quando ter que dizer, poxa, eu também tenho esse problema. Olha, eu também luto contra isso. Eu também preciso disso. E isso só é possível durante a convivência. Quando eu estou falando de convivência, eu estou falando de algumas coisas muito importantes que às vezes a gente não dá valor. Nós precisamos entender o poder de uma refeição, por exemplo. É justamente quando a gente senta para comer junto um com o outro, é justamente naquele momento em que a gente para tomar um suco. É ali que a verdadeira amizade se aprofunda. Fico pensando como era no passado, né? Quando você olhava para uma casa, a parte mais importante de uma casa era justamente a cozinha. A mesa era grande, todo mundo esperava um momento em que a família inteira estava reunida. Hoje em dia, muitas casas já se esqueceram completamente da cozinha. Muitos vão se alimentar lá na sala, diante da televisão. Se nós entendêssemos o poder da refeição, poder que esse momento juntos ao comer existe, mudaríamos a nossa casa em relação a isso. Faríamos desse momento em família um momento especial. O mesmo é o que você, como discipulador, vai fazer com esse garoto, essa garota. Colocar nos momentos mais comuns e simples da vida, como o momento da refeição, o grande momento do relacionamento entre vocês. Segunda coisa importante, se nós entendêssemos o poder do registro. É sério, registrar os momentos, registrar a experiência que a gente está tendo com o nosso discípulo, ou a nossa própria experiência com Deus. Por que faz tanto sucesso nas redes sociais esse negócio de fazer um selfie, postar, esperar as curtidas? É o registro da amizade. E às vezes a gente não leva isso em consideração. O registro que você guarda do seu relacionamento com Deus talvez seja algo muito importante para você ensinar ao seu novo discípulo. Alguns gostam de escrever. Eu, por exemplo, amo escrever. Eu gosto de ter a minha agendinha pessoal, meu relacionamento com Deus é todo registrado por agenda. Algumas manhãs eu estou mais com vontade de escrever, escrevo uma poesia, escrevo apenas algo do coração, algo que eu compreendi, às vezes um desabafo, é o meu jeito, escrever. Algumas pessoas gostam de deixar um áudio gravado. Algumas pessoas que já não escrevem, não têm assim tanto o prazer pela própria escrita em si, são mais auditivos,
deixam tudo falado, gravado como áudio. Não sei, você escolhe o seu momento. Alguns utilizam fotos. Eu já vi uma pessoa muito legal, ela desenha o seu momento com Deus. Tem um caderninho de desenhos do seu momento com Deus. Alguns até usam as redes sociais para fazer isso. Guarde isso no seu coração. É o registro. Assim como o seu relacionamento com o seu discípulo precisa de um registro, você também precisa mostrar o seu registro do relacionamento com Deus e desafiá-lo a também ter o seu registro de relacionamento com o Papai do Céu. Se a gente entendesse o poder de registrar as coisas, faríamos muito mais com aquilo que a gente tem para oferecer do nosso relacionamento com Deus. Se nós também entendêssemos o poder da transformação. Esse é um outro ponto muito importante da convivência do relacionamento. A gente se transforma enquanto a gente convive com alguém. Quanto mais a gente convive com uma pessoa, mais parecida a gente fica com ela. Eu já vi até alguns casais conversando sobre isso. Alguns ficam tão próximos um do outro, tão parecidos uns com os outros, que quem não conhece já pensa que são irmãos. De tão íntimo relacionamento que eles têm. Uma vez eu até vi um casalzinho conversando juntos lá no refeitório, lá do colégio, lá no restaurante do colégio, onde já sentam, já trocando as coisas do prato. Já pegam as coisas lá no refeitório, um para o outro, lá no balcão do restaurante, um pensando no outro. Isso é transformação. Imagine isso em outros níveis da vida. Prepare-se, porque o seu discípulo vai ser transformado. Cuidado, ao mesmo tempo que ele vai ser transformado exatamente naquilo que você é. É uma responsabilidade muito grande nesse ponto. Por isso precisamos levar muito a sério. E uma coisa muito importante, toda a convivência se multiplica. É incrível como amigos se tornam amigos dos amigos. As redes sociais usam esse mesmo modelo. Já prestou atenção como é que é? Eles já te mandam já justamente ali nos links, já aparece os amigos de fulano, para justamente você também começar a seguir esses tais amigos dos seus amigos. Se nós entendêssemos isso, nós iríamos perceber que é um processo tão natural aquele que Jesus sonhou para a igreja, que é, quanto mais amigo de Jesus eu sou, mais amigos eu faço, e os meus amigos vão fazendo novos amigos. Isso tudo é fruto da convivência. Essa multiplicação só será possível se você entender esse último ponto. Libere o seu discípulo para crescer. Algumas pessoas, quando estão discipulando outras pessoas, cercam tanto, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim e tal, que não permite o seu discípulo desenvolver a própria experiência. Deixe-o livre para viver a experiência que ele ou ela tem para ter com Jesus. Se eu pudesse resumir toda essa aula, eu diria o seguinte: o discipulado não possui um ponto final, mas sempre reticências. A gente vai estar sempre crescendo. Anotou tudo aí? Então vamos lá. Desafio dessa aula. Preparei para o desafio dessa aula. Comece a viver todo esse processo de discipulado que a gente descreveu para você. Aqui na nossa plataforma você vai encontrar todo esse processo passo a passo escrito, para poder facilitar. Memorização, às vezes a gente não confia tanto, né? Então vamos lá. Vai estar tudo aqui no passo a passo para você. Comece a viver esse processo de discipulado seguindo os passos desta aula, com o discípulo que você escolheu em oração com Jesus. Um grande abraço e até a próxima aula.